Saudações, família, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa A Mesa Podcast. A mesa com Deus, a mesa com os filhos de Deus e com aqueles que buscam o nosso Deus. Quero te convidar nesse momento a subscrever o nosso canal. Subscreva aí no YouTube, Ambrósio Neto, no Insta am.neto, TikTok am.neto, Facebook Ambrósio Neto, e dizer que nós trabalhamos com a Mix Service na pessoa do CEO, fundador Miquel Jorge, e aqui nos estúdios da Sound Place. O meu convidado de hoje é simplesmente o grande ilustre Patrício. Eu só te chamo de Patrício, não consigo dizer o outro nome. É o Londrino. É o Londrino. Não, é Londrino, é um pseudônimo. Exatamente. Né? O teu nome. Patrício de Oliveira. Patrício de Oliveira. Patrício de Oliveira, queres te apresentar aqui para. Tua câmera é essa já agora? Tua câmera é essa, pode ficar à vontade, se apresenta aqui para as pessoas que nos seguem, te conhecerem um bocadinho, quem és e de onde vens. Olha, para quem ainda não me conhece, boa tarde, independentemente do fuso horário. Isso vai para a noite, mas não faz mal. Boa noite, independentemente do fuso horário. Chamo-me Patrícia Niclânio Tomás de Oliveira, sou de Luanda, Angola, mais conhecido por Eu Londrino. Para não bater. Para não bater. Ok. Mais conhecido por Eu Londrino. Miquel, podes falar, não tem problema algum. Ok. Mais conhecido por Eu Londrino. E tenho 22 anos de idade, sou cristão, pertenço à Igreja Coluna de Betel, isso em Campo Assembleia Grande. de Deus, né? Assembleia de Deus Ministério, liderada pelo meu pastor Filó. Pastor Filó Sebastião, um abraço aqui do teu amigo, filho e irmão. Já começamos a falar disso. Diz-me só uma coisa, a tua conversão, como é que ela aconteceu? Tu viens de uma família cristã ou nem por isso? Bem, eu venho de uma família cristã, sou neto de uma diaconisa. Amém, glória a Deus. E desde pequeno, a minha avó, nesse caso, sempre procurou incutir esse princípio de nós seguirmos os caminhos do Senhor, porque era a melhor decisão e maior decisão que nós, enquanto família e enquanto seres humanos, poderíamos tomar. Então, partindo dessa ideia, ela sempre nos incutiu, sempre nos instruiu a ir para a escola bíblica dominical, isso no Mártires do Kifangondo, também Ministério Maculuso. Então, desde terra e idade. Pô, isso é muito bom, e preservado no Senhor, em Cristo. Pô. Hoje em dia, a juventude, a nossa juventude, não falo só da juventude no sentido restrito, falo no sentido amplo. A juventude em si tem um conceito de tipo, vou aproveitar a vida enquanto sou jovem, e não sabe que enquanto se é jovem é o momento certo para tomar decisões que vão definir toda a tua vida depois da juventude, que é normalmente as maiores decisões começam na fase da adolescência para ir mais para frente. Mas eu queria saber de ti, quando é que te tocaste assim mesmo? Eu tenho algo para fazer, eu tenho uma responsabilidade para servir a Deus. Quando é que isso aconteceu? Eu sei que deves ter tido ensinamento dos teus pais, da tua avó, como disseste, mas chegou uma altura que tu tens que tomar uma decisão e saber que és relevante para o reino. Quando é que isso aconteceu? Bem, isso começou a surgir na fase da juventude, em que eu tinha os meus 21 anos, isso já cá em Portugal. Tinhas 21? Na altura. Tens quanto? Estou com 22 agora. Então foi há um ano, basicamente. Exato. Não, mas eu estava a falar... Mas pronto, vai continuar, desculpa. Oficialmente. Ok. Oficialmente. Fora os princípios que já foram incutidos, mas a questão Mas antes não tiveste aquele vislumbre do tipo, tenho que fazer algo para Deus? Bem, eu sentia, mas a questão é que... A questão está aí. A questão é que quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos de Deus, fica meio que impossível a gente ter esse vislumbre, tal como tu fizeste referência. É meio que impossível te afastares das coisas de Deus e desejares as coisas de Deus. Então, eu passei por isso, eu acho que todo cristão, né, passou por isso. E quando eu venho para aqui, para Portugal, eu vivi experiências que de alguma forma me passaram a mensagem de que eu tinha de voltar para o lugar onde eu nunca devia ter saído. E partindo dessa ideia, eu me toquei, né, e decidi, não,
a partir de agora, eu vou ter de fazer diferente. Vou ter de servir a Deus. Porque eu creio que Deus tem alguma coisa para mim. Isso. Deus quer usar a minha vida para poder impactar outras vidas. Deus quer usar a minha vida para alcançar outras vidas. Então, eu tive de tomar essa decisão e depois me permitir ser lapidado, ser transformado e tal como agora, porque é um processo. E graças a Deus tem sido muito bom, tem sido muito boa essa experiência. Amém, E amém. estamos aqui hoje. Olha, por acaso eu já vi as tuas cenas mesmo antes de começarmos a falar. Exato. Perdão, estou com a garganta. Yeah, eu já vi as tuas cenas antes mesmo de começarmos a falar assim, de forma mais com mais intimidade. Exato. E eu dou graças a Deus por ter a tua amizade agora. O teu trabalho ele é voltado para um segmento que é menos olhado, que é no ramo de jovens empreendedores. Tens feito atividades que ligam jovens empreendedores, mas ao mesmo tempo com uma vertente evangélica, ou seja, no sentido de também evangelizar. Diz se eu tiver errado ou o equívoco da minha interpretação. Tá certo. Estou certo, né? Yeah. Então, Estás aí quando é bem. que isso começou a acontecer? Quando é que sentiste que sou empreendedor, posso alcançar os jovens empreendedores que eu conheço? Bem, na verdade, o eu londrino, né? Eu vou fasear isso. Uhum. Eu tenho um projeto com o nome Open Mind. Ok. E esse projeto nasce sob a necessidade da gente, por exemplo, usar as experiências de outras pessoas, o testemunho de outras pessoas, Yeah. que é para poder agregar valor às outras pessoas, que é para poder impactar a vida das outras pessoas. Porque eu acredito que se nós ouvirmos o testemunho de alguém que foi vítima, não é? De um câncer e conseguiu superar, provavelmente vai sentir-se comovido com aquilo e a sua fé, né, vai de alguma forma aumentar. Então, quando eu comecei a desenvolver esse projeto, partindo daquilo que é a minha raiz, né, que é a base espiritual, eu senti a necessidade de realizar variadíssimas atividades dentro do Open Mind. Dentro do Open Mind nasceu também o Mindset Londrino, que nós estávamos a falar há 2 horas, Yeah. que é o livro de pensamentos. São todas aqueles pensamentos, aquelas todas revelações, né, que nós, enquanto cristãos, recebemos da parte de Deus e damos a conhecer ao povo de Deus. Damos a conhecer as pessoas que estão em nossa volta. Então, eu fui desenvolvendo, né, esse projeto Open Mind de forma faseada. E eu tive de começar a criar vários Open Minds de acordo com a estação, de acordo com o período. Nós tivemos o mês passado, se a memória não me atraiçoa, tivemos o Open Mind Empreendedor, tal como tu disseste. Mas o Open Mind Empreendedor nasce sob a necessidade da gente mostrar para as pessoas, principalmente a camada cristã, de que é possível nós sermos cristãos e não sermos seres miseráveis. Yeah. Porque quando nós falamos hoje em dia de prosperidade, só nos surge simplesmente a ideia de que nós temos de ter casas, temos de ter relógios, temos de fazer viagens. É somado, né? Ou seja, somado não, é equacionado na condição de ter bens materiais, que na verdade ser próspero não tem que ver com ter bens. Exatamente. É administração dos bens, quer eles sejam muitos ou poucos. Mas pronto, continua a falar, desculpa. Exatamente, sem problema, João. Desculpa. Eu falo muito, então sempre que sentiste que eu estou a falar bastante... Tem que te contar um bocadinho. Mas como eu estava a dizer, então o Open Mind nasceu sob essa necessidade da gente poder passar ferramentas às pessoas para poderem administrar melhor aquilo que têm. Porque nós às vezes acabamos por culpabilizar, por exemplo, não, olha, final do mês chegou e eu já não tenho dinheiro, é por conta, por exemplo, devorador de finanças ou governo ou coisa parecida. E não é bem assim. Às vezes o problema não é a falta de finanças, mano. Às vezes Falaste uma cena devorador de finanças e me fizeste lembrar algumas coisas. Mais fácil. Porque tipo, nós enquanto cristãos, nós temos muitas desculpas, estás a ver? Nós procuramos sempre culpados ou culpadas para os nossos problemas, quando na verdade nós é quem causamos os nossos problemas na maior parte dos casos. Então nós criamos esse Open Mind no intuito de dar ferramentas, reitero,
dar ferramentas e ao mesmo tempo ajudar aquelas pessoas que já têm uma ideia de negócio, mas por exemplo não têm meios. Yeah. Porque tu podes ter ideias, mas tu não tens meios. E se tu tens meios, podes não ter ideias. Então convidamos variadíssimas pessoas que também fazem parte do seio cristão e não só, especialistas, e passamos então assim às ferramentas. Boa, boa. E já agora, a pergunta que agora eu próprio estou curioso porque eu não sei. Qual é a tua área de investimento? Ou se posso assim dizer, tu investes em quê exatamente? Bem, essa é uma pergunta. Porque estás a falar de ser empreendedor, né? Yeah, ser yeah. empreendedor e pronto. E eu sou burro Não, nessa leigo, matéria. leigo, burro não. Leigo é burro. Não, Eu não sei. não, burro não, mano, burro não. É procurar uma palavra bonita. Não, Eu, por não, acaso- não, não. És por acaso- desconhecedor. Uma pessoa leiga é uma pessoa que desconhece alguma coisa. Ok. Então tu és desconhecedor. Mais do uma vez a provar que eu sou burro mesmo. Oh my God. Pronto, vai. Ah. Eu sendo leigo nessa matéria de empreendedorismo, o que é que exatamente tu, como Patrício, a pessoa do Patrício, tem nesse ramo de negócio? O que é que exatamente tu fazes? Bem, eu atualmente, né, eu tenho um meu irmão mais novo que por acaso é muito mais voltado a essa área. A negócios. É muito mais voltado a negócios, porque ele já tem essa raiz. E eu praticamente tive de optar pelo autodidatismo, vamos assim dizer, que é para poder também entrar para esse mundo. Então, partindo dessa ideia, nós estivemos a realizar um projeto, estás a ver, durante 6 meses. Já estivemos a trabalhar num projeto mais voltado para Angola, porque nós sabemos que em Angola ainda carecemos de muitas coisas. Yeah. Existem coisas que nós temos aqui e que podem ser aplicáveis e que muitas das vezes são aplicáveis em Angola, mas não são inovadoras. Exatamente. Então o empreendedorismo também tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a capacidade de você não somente criar, como também de inovar. Ok. Então nós estávamos a trabalhar em um projeto que por acaso em Angola já existe, mas nós viemos não somente com um novo nome, mas como também viemos com uma nova dinâmica. Estás a ver? Porque imaginemos que as lojas do Mamadou, Yeah. né, que aqui em Portugal, na maior parte dos casos, Dos nós indianos. nós chamamos tipo mercearias. Yeah. Você vai perceber que existem mercearias que têm um contexto muito diferente daquilo que nós temos como visão. Yeah. Do tipo, tu vas à loja de um Mamadou e tu vês que não há tipo, por exemplo, organização, não há, por exemplo... As coisas não estão identificadas por prateleiras, essas coisas todas. Exatamente, estás a ver? Nós leigos. Yeah. Só Então, para justificar que eu não sou burro. nós pegamos nessa ideia, nessa ideia e fizemos um estudo daquilo que realmente nós queríamos fazer. E hoje nós optamos por isso. Nós pegamos a mentalidade europeia, que é aplicável, à forma administrativa, organizativa de tal negócio e aplicamos no nosso contexto. No vosso negócio, nesse Exato. caso. No nosso negócio e em Angola mesmo. Ok. O nosso negócio encontra-se no nosso país de origem. Ok. Então tivemos que trabalhar nesse projeto com essa finalidade e hoje, graças a Deus, conseguimos realizar e estamos a ver o que é que vai dar, né? Porque nós acreditamos que cada negócio é um negócio e todo negócio tem um risco. Tu não podes simplesmente abrir algo porque, por exemplo, o Ambrósio foi abrir. Antes de você abrir alguma coisa, tu tens de estudar aquilo. Se queres abrir, por exemplo, uma padaria, tens de estudar como é que funciona a padaria. Fazer o estudo de viabilidade do meio e tudo. Exatamente. Então nós não fugimos Produção, muito. distribuição. Não fugimos muito da realidade. Não, ele não é leigo, ele. Não, eu sou leigo, é assim, eu tenho noção de algumas coisas, eu não sou Então, por teres exatamente. noção de alguma coisa, já não te torna um ser leigo. Não, tá mas vendo? eu sou leigo em Ou algumas burro, coisas. como tu disseste. Eu sou burro em algumas coisas, porque o burro é quem não sabe, e eu realmente não sei.
Então, pronto, politicamente correto, não sou burro. Mas verdadeiramente dizendo, pô, assuntos que eu sou burro, porque eu não sei. E eu não tenho medo de assumir isso, eu gosto de aprender. Eu estou a aprender aqui contigo, mano. Exato, exato. E eu contigo, Tá vendo? igualmente. Isso é assim. Por, É isso é que, recíproco. por isso é que se chama-se a mesa podcast. Nós estamos numa mesa a partilhar uma refeição. Estamos à vontade, estamos a falar das coisas, estás a Yeah, ver? it's true. E eu queria saber, outra coisa que eu tive curiosidade é o seguinte. Tu, como empreendedor, tens a responsabilidade de manter o teu negócio a funcionar, mas também, como cristão, tens a responsabilidade de evangelizar. E procuras, dentro das tuas atividades, fazer esse casamento entre empreendedorismo e evangelismo ao mesmo tempo. E isso tem resultado. Ou seja, há quanto tempo é que descobriste que isso podia crescer? Que isso, né? Porque eu penso assim: nós temos que usar as nossas habilidades para o reino, temos que Partilhamos colocar, a mesma opinião. né, para colocar à disposição do reino e usar essas nossas habilidades para alcançar vidas, para impactar vidas. Alguém me disse uma vez que eu tinha habilidade de oratória. Eu não sei se isso é verdade ou é mentira, se queria me iludir ou não, mas desde que essa pessoa me disse isso, eu fiquei entusiasmado e eu brincava de fazer programas de rádio. Os meus amigos que me conhecem desde 2014 sabem, eu gravava programa de rádio sozinho em casa e fazia rádio, não sei o quê, blá, 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 e mandava para todos eles. E então fiquei muito entusiasmado, tanto é que eu depois, um deles me arranjou teste para uma rádio, que eu não vou citar o nome, porque eles me reprovaram sem dizer quanto que eu tinha tirado na nota, e foi injusto. Mas pronto, é você descobrir a tua habilidade, saber que a tua habilidade não foge da tua responsabilidade como servo de Deus. Yeah. E procuraste, né, pô, sendo jovem, mano, eu fico mesmo felicíssimo por saber, tens esse sentido de responsabilidade com o reino. Mas eu queria saber quando é que houve esse toque de sentires que eu tenho que fazer com isso que eu sei algo para Deus. Yeah, boa pergunta, boa pergunta. Chega um tempo na nossa vida em que nós só temos de fazer duas escolhas. Ou escolher seguir a Deus e fazer a vontade dele, ou escolher a nossa vontade e depois nos levar à perdição. Yeah. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que à medida que... Deixa só aproveitar isso que disseste agora. A vontade de Deus acima de tudo. É verdade. Acima de tudo. Yeah, Prossiga aí, meu irmão. continuando. Nossa, grande dica. Continuando. À medida que nós vamos nos relacionar com Deus, nós passamos a conhecer Deus. E à medida que nós vamos conhecer a Deus, nós passamos a entender as coisas de Deus. E à medida que nós vamos conhecer, a entender as coisas de Deus, nós crescemos em Deus. Então, quando nós crescemos em Deus, você consegue perceber a vontade dele. Você consegue perceber o que ele quer que você faça na obra dele. Oh, come on. Então, partindo desse princípio, eu tive que decidir. Eu disse, pai, eu vou te servir. Yeah. Então, eu vou te servir não para a minha própria honra, mas para a tua própria glória. Amém. Eu sei que o Isso Senhor mesmo. colocou várias habilidades em mim. Então, à medida que eu vou me relacionar contigo, eu quero que o Senhor use essas habilidades para poder alcançar outras vidas. Yeah. Eu vou te dizer uma cena que durante esse relacionamento com Deus, eu desenvolvi. Eu não escrevia, mano. Eu não escrevia. Mas à medida que eu fui me relacionando com Deus, eu comecei a desenvolver essa habilidade. Mas era algo que já estava em mim, mas estava adormecido. Yeah. Então, existem habilidades que nós temos que estão adormecidas. Essa é aquela recomendação que Paulo deixa a Timóteo quando disse: desperta o dom que há em ti. Ou seja, It's true. você tem algo para ser útil para o reino, mas porque você não estimula, Yeah. não dá vida àquilo, não acorda aquilo continua adormecendo, mas você tem algo. Por isso é que eu digo: todo crente tem um potencial True. instrumento. Yeah. Todo crente é. Uns estão mais disponíveis, estão despertados, outros estão adormecidos. E é isso que falaste, mano. Muito Yeah. forte. E eu não olhei- Tá boa, Miquel. Eu não olhei para a minha idade. Estou a falar toda do Miquel. Vocês nunca viram o Miquel? Miquel está no primeiro vídeo. Yeah, the best. Eu não olhei para a minha idade. Porque Deus, quando te chama para fazer a obra dele, ele não olha para a tua idade.
Yeah. Ele olha para o teu nível de disponibilidade. Quanto mais nós nos disponibilizamos para as coisas de Deus, para fazer as coisas de Deus, mais Ele vai se manifestar. Yeah. Então, eu comecei a envergar por esse caminho do empreendedorismo, comecei a envergar por esse caminho de criação de conteúdo, porque eu comecei a receber depois o feedback. Yeah. Mas todas as vezes que eu recebo o feedback, mano, eu não me exalto. Eu não me exalto por quê? Porque a minha oração é: Pai, seja feita a tua vontade, que eu diminua e que tu cresças. Yeah. Que não seja o nome Eu Londrino, mas que seja o teu nome. Mano, é isso que eu digo. Eu há tempos fiz foi uma espécie de terapia para mim, que eu estava a orar durante um dia e me veio algumas palavras. E eu publiquei o que eu orei. Eu não sei se você viste, Miguel, aquele post que eu fiz há dias no Facebook. Fiz no Insta, foi pro Facebook também, daquela foto que eu estou com o rosto e eu escrevi: eu já tentei fazer muitas coisas, já desisti de muitas. Acima de tudo, você pode ver coisas com o meu rosto, Yeah. com a minha voz, com o meu nome, mas não sou eu. Porque a essência não é o meu nome, Yeah, eu vi. não é a minha voz, Yeah, não é o top. meu rosto. A essência é Cristo. É que todo crente, quando entende isso, mano, não há nada, bro. Glória para Deus, sempre, acima de tudo. Glória para Deus, a glória é dele. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade. Isso é que falta em muitos. É que falta em muitos. Exato. É tipo, conseguirem transferir, ter esse cuidado, ter essa atenção e cuidado de transferir esse elogio que vem da horizontal para o vertical. É dizer que isso aqui é para ele. Mas também é um segredo, mano. Isso também é fruto da nossa capacidade de consagrar aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós temos a Deus. Eu vou te dar um exemplo bem prático de Ana. Ana entendeu que o que Deus lhe deu, ela tinha de consagrar a Deus. Ou seja, quando nós entendemos que o que Deus nos deu, nós precisamos consagrar a Ele, porque de graça recebemos e de graça damos. Tudo aquilo que eu for fazer, tudo aquilo que eu for pensar ser, tudo aquilo que eu for pensar ter, eu tenho de consagrar. Pai, eu consagro esse negócio nas tuas mãos. Pai, eu consagro a minha formação nas tuas mãos. Pai, eu consagro o meu casamento nas tuas mãos, o meu relacionamento nas tuas mãos. Tudo. Porque a Bíblia diz: quer comas, quer bebas, que seja para honra e glória de Deus. Qualquer outra coisa. Exatamente. Por isso é que Ana disse: se tu me dares esse filho, eu vou consagrar na tua casa. Porque Ana entendeu que do mesmo jeito que você me deu, eu também posso te dar de volta. Porque aquilo que você me deu foi de forma, digamos, imerecida. Isso merece uma salva de palmas para Cristo, irmãos. Pode prosseguir. Eu estou a deliciar-me desse banquete. Foi de forma imerecida, mano. Então, quando nós percebemos que o carro que nós temos, a casa que nós temos, o negócio que nós temos, a mulher que nós temos, o marido que nós temos, não me pertence, mas pertence a Deus, aí a gente entendeu a bênção, a importância da bênção. Outro exemplo que eu vou te dar. A bênção é pesada. Não buscaste nada? Outro exemplo que eu vou te dar. Abraão, a Bíblia fala que quando ele não tinha Isaac, Abraão orava como nunca, construiu altares, 3 altares, não é? Vários. Todo o sítio onde eles passavam, todo o sítio onde eles se acampavam, faziam um altar. Exatamente, construiu vários altares. Mas você vai perceber que quando ele recebeu a bênção, quando ele recebeu o cumprimento da promessa, o que Abraão fazia anteriormente, depois da bênção, já não fazia. Isso para dizer o quê? Que nós nunca podemos colocar a bênção de Deus acima do Deus da bênção. Estás a ver? Nós nunca podemos fazer isso. Porque eu disse eu fiz um post há tempos em que eu disse o seguinte: ame, creia na promessa, mas ame o Deus da promessa. O que Deus vai te dar é cumprimento da palavra dele. Mas você tem de crer que aquilo vai se realizar. Mas quando aquilo se realizar, lembra-te que há um Deus que está acima
daquela realização. Exatamente. Eu não posso em nenhum momento colocar o meu negócio no lugar de Deus. Yeah. E não posso colocar no lugar de Deus o meu negócio. Uhum. Eu aí estaria a inverter valores. Yeah. E eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o que me levou a Deus, o que me moveu a Deus, não foi as coisas de Deus. É o que eu te disse, mano. Estávamos aqui a conversar. Todas as pessoas que se desviaram do caminho de Deus foram pessoas que não se preocuparam com Deus, se preocuparam com as suas coisas. Sim, manter o relacionamento com Deus, continuar ali, independentemente das circunstâncias. Mano, porque eu não posso, tipo, não, vou à igreja todos os domingos, ou vou à igreja todos os dias, simplesmente porque, tipo, Deus está a me abençoar. E quando Deus não te abençoar? Nós temos que ter a mesma posição que Jó teve. Deus deu, Deus tira. Independentemente do que eu recebi da parte de Deus, eu estou lá em Deus. Independentemente das coisas que eu não recebi da parte de Deus, eu estou lá em Deus. Por quê? Porque o que me move não são as coisas. O que me move é o Deus das coisas. Oh, my God, my God, my God, my God, my God. Oh, Jesus. Se nós não entendermos isso, nós vamos estar sempre a fazer o que aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló, o foco saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Então, quando nós nos achegamos a Deus, nós temos que nos permitir ser transformados. Porque Ele vai sempre usar alguma coisa que a gente faz. Porque Ele é quem colocou as habilidades. Sim, as habilidades naturais Deus deu ao homem para que o homem vivesse deles, para conseguir entender as mudanças. Eu disse uma vez a alguém, os iPhones, Deus já estava além dos iPhones, de tudo que vai acontecer nesse mundo. Sabe por quê? Porque Deus sabia. Adão, vê Adão no jardim. Adão, quando peca, fez para si roupa. Mas Deus disse, a roupa que fizeste tá aquém daquilo que eu queria que fizesse. Deus teve que fazer outra roupa para Adão. E mesmo fora, durante a história da humanidade, lendo a Bíblia, estou a falar a história da humanidade verdadeira, que eu assumo aqui, que é da Bíblia, porque outras não dão as indicações que a Bíblia dá. Não dá. E você, para me dar história, tem que dar história com detalhes e detalhes indiscutíveis. Não é evidências, são evidências. E todos os traços vão mostrar que o homem foi se adaptando de acordo às circunstâncias. Chegava uma altura que o próprio Deus mostrou ao homem como poderia viver no verão. Fez uma nuvem no deserto. Mostrou ao homem como poderia viver no inverno, luna de fogo. Era indicadores de que você precisa de se aquecer quando tiver muito frio. Você precisa de se agasalhar quando tiver muito frio. Mas também precisa de refrigeração quando tiver muito calor. E os iPhones e habilidades que Deus disponibilizou ao homem, por isso que o homem pensa. Deus deu essa capacidade para pensar, mas para pensar para o bem de si e do seu próximo. Infelizmente, por causa do pecado, e aí entramos noutra questão, por causa do pecado o homem virou egoísta, orgulhoso, ganancioso, então faz só a pensar nele e não nos outros. E as habilidades Deus coloca, e muito bem, como disseste, e eu corroboro com tudo, subscrevo, assino embaixo e mando para no notário, que é amar a Deus acima de todas as coisas e usar as coisas em prol do Deus que você ama. Tipo, e se você desenvolver essa capacidade, é claro que você vai amar o próximo. Não tem como, man. Não tem como. E eu acho que quem empreende, minha visão sobre empreendedorismo, no sentido não evangélico, mas no sentido normal. Eu penso que o empreendedor é um potencializador de como é que eu diria? Tipo, quem empreende abre vaga para alguém. E essa pessoa ao mesmo tempo está a potencializar sustento e bem-estar para uma outra família. E isso é fantástico, man. Eu penso sempre isso. Quem empreende está a potencializar sustento para uma família. E, mano, nós já estamos mesmo na reta final. Queria que falasses um bocadinho sobre o impacto daquilo, qual é o impacto dos outros trabalhos, se conheces, de outros jovens que também estão nesse segmento. Eu penso que tem, se calhar conheces.
e podia nos contar aqui em forma de testemunho desses impactos, quantas pessoas, né, já chegaram a Cristo por causa do vosso trabalho e da vossa atividade Mindset. E já vos digo agora, sigam ele Londrino no Instagram, no YouTube, no Todas as Facebook, é páginas. Patrício Niclênio, né? Yeah. Há duas Exatamente. páginas. É o Londrino. Eu sou tão. Pá, eu não, Tens não de sei. começar já a seguir a outra. Tens de Vou já começar seguir. Não, vou já seguir. Depois daqui vou já. Me fala um bocadinho do impacto que as vossas atividades têm tido. Do testemunho, eu quero ouvir testemunhos das pessoas, né, que têm chegado até vocês. Porque eu sei que tem, ué. Eu vi tua live tinha 70 e tal pessoas. E, pô, Tipo, 70 e tal pessoas. O reino. não, Nem que sempre- fosse sempre- 3. não, mas é sempre pelo reino. Mas o que nos. Quero abrir um parênteses que é para dizer que o que nos move não é a multidão. O que nos move é o nível de crescimento que a multidão vai alcançar com aquilo que absorve de nós, estás a ver? Porque é o que eu digo sempre às pessoas: se não for para mudarmos de vida e mudar vidas, é melhor a gente desistir da nossa caminhada. Yeah. Porque nós temos que entender o porquê que nós estamos a fazer aquilo e para que é que nós estamos a fazer aquilo. E eu devo dizer que, graças a Deus, o feedback tem sido muito bom, porque vidas não somente têm sido transformadas, tocadas, abençoadas, mas como também a maior satisfação, mano, não é saber que a pessoa foi abençoada. A maior satisfação é saber que a pessoa foi abençoada e permaneceu no lugar onde foi abençoada. Essa é a maior satisfação. E quando eu recebo, por exemplo, mensagens de pessoas que dizem: olha, aquela tua frase, aquele teu vídeo, aquele teu projeto fez isso na minha vida. Eu consegui mudar dessa forma, eu agia dessa forma, mas hoje eu ajo dessa forma. Isso é de dar glórias a Deus. É gratificante por saber que, apesar de eu também não merecer, mas aquilo que eu recebi de graça, eu estou a dar também de graça. Então, quando eu vejo essas pessoas, eu me sinto muito, mas muito feliz por saber que o nome dele foi glorificado. Amém. E eu tive uma situação em que, vou dar aqui um exemplo, de uma amiga minha. Ela estava com problemas. Ela estava tá de gestação. Ela está de gestação e ela estava com problemas na gestação. Estava com princípio de aborto. E tipo, foi numa altura em que nós estávamos a realizar, penso eu, acho que a Operação Atos 2. Acho que foi nessa fase. Foi nessa fase em que nós estávamos a realizar a Operação Atos 2. E ela mandou-me mensagem. Eu normalmente devo dizer, vou confessar isso em público, eu devo dizer que É exclusivo! vou confessar isso em público que, apesar de você ter um certo conhecimento sobre as coisas de Deus, é sempre importante que nós tenhamos uma certa cautela. Nós não podemos ter pressa para aparecer, mas temos de ter pressa para fazer a vontade de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que ela ligou para mim e pediu que era para para orar. Orar por ela e tudo mais. Eu, a princípio, me senti um pouco receoso. Porque tu sabes. Ou incapacitado? Incapacitado não diria, porque o Deus que nos chama é o mesmo Deus que capacita. É só olhares para Moisés. Moisés disse que era gago, então Deus capacitou o gago. Então, eu disse, tá bem, vamos orar. Nós oramos e tudo mais, e passado 2 dias ela mandou-me uma mensagem a dizer que, olha, aquelas dores todas foram embora, já não sinto dores, o bebê já se move tranquilamente e tudo mais. Tipo, eu cheguei no meu quarto e disse, glória a Deus, pai. Alguma coisa está a acontecer por intermédio da minha vida. Aquilo que nós estamos a carregar está a impactar outras vidas. E o mesmo acontece com negócios. O Open Mind Empreendedor que nós realizamos há 2 meses
Existem pessoas que conseguiram abrir os seus primeiros negócios, Amém. conseguiram escalar os seus primeiros negócios. Eu particularmente sou fruto desse open mind, porque é o meu primeiro negócio, mas do meu irmão não é. Mas eu sou fruto desse open mind. Então, se as vidas estão a ser abençoadas, aquele que abençoou, nós também podemos receber dessas bênçãos, estás a ver? Então eu acho que é isso, é glórias a Deus, gratidão, gratidão, everyday, Deus é bom a todo tempo, mano. Pô, muito bom, muito bom. Olha, tempo agradável aqui de conversa. Infelizmente já estamos na reta final do nosso A Mesa Podcast. Família, essa é a Mesa Podcast, a mesa de todos nós, a mesa com Deus e com nossos irmãos e com a família de Deus. Quero já agradecer pela tua presença e participação aqui. Foi um tempo curto, rápido, mas muito proveitoso, muito bom. Acredito que quem nos ouve e quem nos assiste nesse momento foi abençoado com a tua vida. E eu deixo aqui a minha recomendação para seguirem, né, para entrar em contato, trocar experiências, que é muito importante. Deixa aqui uma única palavra para terminar. Miquel está a me dar toque para mostrar aqui. Tens que fazer a promo, Não, esse Zoe Movement, um movimento de estudantes universitários. A ideia desse movimento é pregar em universidades. Evangelismo universitário. Na pessoa de... falo aqui do Domingos Cardoso, que é o líder, mentor, fundador. Tem o Joé Suemana, o Tichique Bayama, o Arão Cavile, Susana Madeira. Mas quem? Eu estou a lembrar de nomes. Pronto. A Tainara, o Elson Gama. Eu estou aqui a tentar tirar os nomes das pessoas que eu me lembro, mas são muita gente a trabalhar nesse movimento. Zoe Movement, siga lá no Insta, no Facebook deles. Quando for lá, diz mesmo: olha, eu vim aqui conheci-vos através do Ambrósio. E o Ambrósio Neto disse que vocês podem. Eles podem ajudar, eles trabalham, treinam, discipulam pessoas para evangelizar em universidades. Têm encontros fantásticos de oração dentro das universidades. Então isso é bom, nós temos que aproveitar as ferramentas, né, que Deus nos concede. Mas estava aqui a falar contigo, agradecer por teres vindo aqui, ter esse tempo comigo e muito obrigado. Queres deixar alguma palavra para fechar e também deixar aqui tuas redes sociais para que eles te seguem? Com certeza. Eu é quem devo agradecer pela oportunidade. Nada por isso. É sempre um grande prazer poder contribuir, né, para um projeto que eu acredito que nasceu do coração de Deus. E partindo de um homem como tu, não podia rejeitar esse pedido e tudo mais. E muito obrigado e desejo-te força. És um exemplo. Então... Olha, eu quero deixar o seguinte conselho, né, a todos os cristãos e não só o seguinte. Todo aquele que se diz nascer de novo precisa estar firmado, fortalecido e fundamentado em Deus. Isso para dizer o quê? A Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer. E quanto mais nós estivermos enraizados em Deus, aquilo que o nosso coração deseja, nós iremos realizar. Porque nós somos a ficha, né? Nós somos a ficha. E Deus nós somos atraídos por Deus, nós somos atraídos pela energia. Então, partindo desse princípio, nós precisamos sempre nos linkar. E eu quero dizer que quanto mais nós estivermos perto de Deus, não há nada que nos possa abalar. Porque o mesmo Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. Então mesmo. Só precisamos estar firmados nele, precisamos conhecer a vontade dele e acima de tudo viver de acordo com a vontade dele. Isso mesmo. Quantas redes sociais? Tem o meu Instagram, é o Londrino, Facebook é o Londrino, WhatsApp, assim que entrar em contato comigo nas redes supracitadas, eu posso sempre conceder. Eu estou sempre aberto a críticas. Estou sempre aberto a novos projetos, sejam eles digitais ou sejam eles de cariz físico. E estamos aqui, tudo pelo reino, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Isso. Tudo nosso é dos nossos, open mind no ataque. Isso mesmo. É o que eu sempre digo, nós não somos donos da verdade, nem somos os emancipadores de toda a verdade. Nós somos errantes, seres
que erram, que falham, mas acima de tudo nós estamos no exercício de cumprir o nosso dever e missão, fazer a vontade de Deus sempre. Continua ligado conosco todas as quintas-feiras, às 19h45, a Mesa Podcast está no ar. Eu sou Ambroso Neto, na produção esteve Miquel Jorge, Mix Service e os nossos estúdios são de Place. Abraços, regressamos até a próxima. A resposta é que eu vivo de milagres. Fui! Resposta que vivemos